Então, bom dia àqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Vamos até Marcos 7. Esta será, como também já foi anunciado, e com certeza aqueles que são mais atentos estavam já à espera, não é? E nós, em vez de começarmos a ler no capítulo 7, versículo 1, vamos ler uns versículos antes, capítulo 6 e versículo 53. Vamos a partir daí, está bem? Então, Marcos 6, 53, e diz assim a palavra do Senhor. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram e, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou o campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, pelo menos na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, estamos perante a Tua palavra e queremos ouvir-te, queremos ouvir a Tua voz. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, as nossas mentes na manhã deste dia para ouvirmos o que tens para nós. Ajuda-me a pregar com fidelidade e verdade a Tua palavra e nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de propor-vos uma divisão deste texto em duas partes, duas secções. E em primeiro nós vamos tratar a religião da tradição, dos costumes, das práticas, dos rituais, das obras. E em segundo lugar, o mal do coração. Mas antes, vamos perceber o cenário que temos pela frente. Jesus estava numa terra perto de Genezaré, por ali, na zona,
E diz-nos o texto que por onde ele passava, as pessoas que o conheciam-no logo, sabiam quem ele era, então traziam os enfermos para serem curados. E a verdade é que todos os que lhe tocavam saravam, diz o final do capítulo 6. Entretanto, entram em cena uns indivíduos, fariseus e escribas, doutores da lei, vindos de Jerusalém. Eu não sei se vocês têm noção, mas estes homens caminharam aproximadamente 144 quilómetros. Ok, podem não ter caminhado, podem ter vindo de carros, mas 144 quilómetros para vir ter com Jesus. Provavelmente estes homens, guardiões da justiça judaica, farejadores de heresias, autênticos detetives da vida alheia, porque era assim que eles viviam, teriam sido mandados para ir ter com Jesus para procurarem alguma coisa que o pudessem acusar. E nós sabemos que isto não é novo em Marcos. Até aqui, Jesus já foi confrontado 5 vezes pelos líderes religiosos. Deixem-me recordar-vos, não vamos às passagens por uma questão de tempo, mas eles acusaram que Jesus se fazia passar por Deus porque perdoou os pecados a um homem. Que Jesus se relacionava com pessoas de má fama, de má índole, como os publicanos e pecadores. Que Jesus permitia que os discípulos não guardassem o sábado e que ele próprio não guardava o sábado. E por último, que Jesus era possuído por Satanás e por isso expulsava os demónios. Estas já tinham sido 5 confrontações que os líderes religiosos tinham feito a Jesus. Mas neste momento, estes nobres senhores confrontam Jesus por causa de uma questão muito básica. E nós vemos isso no versículo 5. Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar. Ora, nós estamos na presença de pessoas que são especialistas da lei, os escribas. E nós já sabemos isto, mas eu vou recordar. Eles estudavam a lei, interpretavam a lei e ensinavam a lei ao povo. De forma ainda mais precisa, eles ensinavam à sua geração as tradições que tinham sido passadas de geração em geração até ali, a respeito da interpretação da lei e da aplicação da lei. Os fariseus, por sua vez, o texto diz-nos que eram escribas e fariseus que foram ter com Jesus, não é? Eram zelosos polícias religiosos. Eles andavam cobrando ao povo que o cumprimento desta lei, deste ensino da lei. E eles incentivavam de uma forma imposta, digamos assim, obrigavam este cumprimento à lei. E neste caso em particular, como diz o versículo 5, a tradição dos antigos ou a tradição dos anciãos. Mas o que era isto? Nós já ouvimos falar nisto, se calhar não com este nome, mas já ouvimos falar nisto. O Samuel explorou isto num outro sermão, e então eu não vou entrar muito na questão, mas era uma coleção de preceitos, 613 mais precisamente, adicionados à lei de Moisés, à lei escrita, que pretendia ajudar ou guiar o israelita na aplicação da lei nas questões práticas do dia-a-dia. O ensino que era dado nas sinagogas era que Moisés, oralmente, tinha passado isto aos anciãos de Israel, e então, além da lei, e então, que de geração em geração, estas coisas foram passando e que o povo tinha que as cumprir. Para estes zelosos, a salvação do indivíduo dependia da obediência rigorosa a estas regras, que eram detalhadíssimas. A estas cerimónias de purificação que representavam um fardo pesadíssimo para a vida espiritual de qualquer judeu da altura. Deixem-me dar-vos um exemplo. O facto deles irem aos mercados. O mercado, ou a praça, não é? Em Portugal, nós, pelo menos nas aldeias, nós usamos muito esta expressão. Vou à praça comprar couves. É? Então, o ir à praça implica que tu te vais cruzar com muita gente. E lá não era diferente. Então, o simples facto de eles poderem cruzar-se ou estar na presença ou tocarem num gentio, ou seja, alguém que não era do povo, para eles isto era impuro. Então eles chegavam a casa e tinham que se lavar. Tinham que tomar banho. Deixem-me pôr-vos isto num exemplo nosso que fica muito aquém daquilo que era a prática deles. Lembram-se há uns anos atrás houve uma coisa chamada Covid, não foi?
Quando nós chegávamos a casa, bem, era quase um banho completo, a roupa, mas pelo menos aqueles momentos iniciais que ninguém sabia muito bem o que é que estava a acontecer, as roupas, eu tenho colegas da área da saúde, que as roupas deles, porque estavam a trabalhar nos hospitais, deixavam-nos no jardim, cá fora, a arejar, durante X horas antes de levar para dentro de casa. Não estou a censurar ninguém em relação a estas práticas. Mas só para trazermos um exemplo que nos é mais próprio, não é? Hoje em dia, nós limpamos as mãos para distribuir os símbolos por uma questão de higiene. Não é propriamente porque temos medo de Covid. Mas, nesta altura, tudo o que pudesse ser tocado naquele mercado, eles chegavam a casa e havia todo um ritual de purificação. E só para terem uma ideia, este ritual era muito semelhante àquele que os sacerdotes tinham que fazer antes de entrarem no templo para servir. Ou seja, não era um mero lavar das mãos. Então, o que é que está a ser questionado a Jesus? Estes homens escandalizavam-se porque os discípulos não purificavam as mãos antes de comer, nem obedeciam à tradição. Por uma questão de tempo, eu não vou exemplificar-vos o que era isto da purificação das mãos, mas àqueles mais curiosos, aconselho-vos a procurarem. Era um processo complexo. Era um processo complexo. Em boa verdade, no seu ponto de vista, Jesus e os discípulos já tinham cometido muitas violações. Reparem, eles já tinham estado com leprosos. Até aqui, até este momento de Marcos. Eles já tinham estado com leprosos. Já tinham comido com publicanos e gentios. Nós vimos isso ali há bocado. Já tinham estado com mulheres menstruadas, até com cadáveres. Ou seja, tudo isto eram coisas que a lei indicava como sendo impuras. E até aqui, tudo isto era motivo de escândalo. Por isso, o lavar das mãos também. O problema deles era a prática da religião, da tradição, dos costumes, das obras. Em que eles, fazendo-se superiores e melhores do que o povo, por supostamente cumprirem estes ritos, e isto não é uma suposição nossa, a palavra de Deus diz isso mesmo, Jesus os acusa disso mesmo. Eles eram mais dignos por causa disso. Eles estavam à frente na conquista da salvação, na conquista do reino de Deus. As suas obras tornavam-nos mais dignos e merecedores do favor de Deus. O termo que Jesus usa aqui, no versículo 6, hipócritas, é um termo do teatro, cujo o sentido é desempenhar um papel no palco. E principalmente no teatro grego, e esta definição vem de lá, eles o que faziam era colocar uma máscara para desempenhar um determinado papel e, na verdade, eles não eram aquela pessoa, mas eles interpretavam isso. Nós percebemos isso, não é? Um ator. Temos os cineastas aqui da sala que mais facilmente nos poderiam falar acerca disso, não é? Se tiverem dúvidas, perguntem ali ao Tiago. Mas, na verdade, aquilo é um papel desempenhado sem sinceridade. É um fingidor. É alguém que está a fazer um papel. Fala uma coisa, sente outra. Não é sério. Há um comentador do Evangelho de Marcos que refere o seguinte, James Edwards. A citação de Isaías 23, eu vou ler para não falhar o que ele diz. Define corretamente hipócrita como aquele que dá voz a sentimentos imponentes e até mesmo nobres, divorciados das intenções do coração. As pessoas que fazem isso, diz ele, em vão me adoram, de acordo com a situação. O resultado dessa pretensão é que os seus sentimentos, dos seus ensinamentos, não passam de regras ensinadas por homens, ou seja, idolatria. A substituição do divino por aquilo que é meramente humano. Era isso que Jesus estava a acusá-los aqui. Vocês são os hipócritas. Vocês estão a substituir Deus por aquilo que são as vossas regras. E aquilo que vocês pensam que são as vossas regras, aquilo que pensam que é o cumprimento dessas mesmas regras, vocês pensam que vão ganhar a salvação por causa disso. E por isso vocês são hipócritas. Um segundo problema é que eles viviam enganados em relação à natureza do seu pecado. Eles não percebiam que a santidade do homem não é medida, e como nós já ouvimos falar hoje, por rituais externos. Neste caso em particular, por rituais externos de purificação. O seu conceito desviado de pecado e santidade
levou-os a negligenciar, a rejeitar a palavra de Deus. E então vem a refutação, a acusação de Jesus, que os acusa de colocarem esta tradição acima da palavra de Deus. Reparem, não fosse o peso tão grande destas obras e destes conselhos práticos, isto até era bom para eles. Mantém a ordem, mantém a decência. A questão é que, e como nós vamos ver, isto leva a que o seu culto diário, o seu culto racional, fosse um culto em vão. Essa é a acusação de Jesus. Em vão me adoram. Versículo 7. Aquilo que Jesus os acusa, vai buscar do profeta Isaías. Em vão, porém, me adoram, ou me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O culto era em vão porque era feito com normas de homens, não segundo os preceitos de Deus. Mas eles negligenciavam o mandamento de Deus em detrimento desta tradição. Versículo 8. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Isto é mais importante. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Jesus teria que nomear 613 coisas para ser preciso, não é? Mas eles, diz uma tradução, rejeitavam jeitosamente o preceito, ou seja, conforme lhes dava jeito, conforme lhes era conveniente. E então temos o exemplo da lei, do 5º mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. E aquilo que a lei dizia era que um filho, caso os pais tivessem necessidade, o filho tinha obrigação para com os pais de financeiramente ou qualquer outra forma, mas principalmente financeiramente, o sustentar, o ajudar. Só que havia uma parte da lei que dizia que eles adicionaram, que se fosse Corban, isto é, se aquele dinheiro fosse dado para o serviço do Senhor, então eles estavam livres de ajudar os pais e mães. Reparem, filhos maus com a intenção de desamparar pais e mães, não os apoiando devidamente, estavam legalmente escusados das suas responsabilidades. Diz, e aquilo que é a acusação de Jesus é que eles diziam que chegavam ao templo, falavam com os sacerdotes, combinavam a coisa, olha, isto é Corban, o meu dinheiro a partir de agora é oferta para o Senhor. Mas continuavam a viver a sua vida de forma igual. Deixando como que um legado. Quando eu morrer, depois já sabem, vocês podem ir buscar toda a minha fortuna e é ao serviço do templo. Ou seja, a lei de Deus que era, e este é um exemplo muito claro, uma ilustração muito clara da forma como a tradição era mais importante, tinha mais autoridade do que a palavra de Deus. A lei de Deus dizia o quê? Honra a teu pai e a tua mãe. E isso implica apoiar no momento da necessidade. Mas a tradição dizia, se tu ofertares ao Senhor, estás livre de apoiar pais e mães. Qual é que é o princípio a seguir? E qual era o princípio que eles seguiam? E obrigavam o povo a seguir. A palavra de Deus, a esta altura, a Torá, não era suficiente para eles. E eles, negligenciando-a, precisaram de acrescentar para garantir essa suficiência. Estas normas práticas acrescentadas, elas foram colocadas ao mesmo nível de importância da Torá, sendo apresentadas como suplementos, mas, na verdade, tinham igual ou superior autoridade. Em alguns casos, chegava mesmo a contradizer, como nós vimos neste exemplo, ou a enfraquecer as Escrituras. A forma de cumprir a lei, na prática, é fazerem assim. Se não cumprires, és pecador e és impuro. E era isto que era dito em relação a estes acrescentos. Mais ainda, as adições à lei eram impostas para serem honradas acima da própria lei. Prevaleciam as tradições humanas, as obras humanas, os feitos humanos, os rituais, e as Escrituras eram reduzidas a nada. A nada. E reparem, Jesus nunca os acusou de falta de dedicação. Até aqui, Jesus nunca disse que eles não eram zelosos. E daqui para a frente nós sabemos que Jesus nunca os acusou de não serem zelosos. Eles eram zelosos. Eles eram rigorosos. Eles eram vigorosos naquilo que queriam defender. Defendiam era aquilo que era errado. Defendiam era aquilo que era errado.
porque o seu coração estava longe. Vamos recordar versículo 6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E então entramos no segundo ponto. O mal do coração. No seguimento do texto, Jesus desenvolve então a verdadeira questão, o verdadeiro problema que há aqui. Não era o lavar das mãos. Jesus desenvolve o verdadeiro problema dos líderes religiosos, dos seus discípulos e da multidão. Jesus resume e desenvolve o problema de todos nós, de toda a humanidade. Jesus generaliza de um modo natural, o modo natural e constante como a natureza humana caída se expressa e chega até a apresentar uma lista de males que estão escondidos dentro de cada um de nós. Há bocadinho o David dizia assim, mas eu não sou assim. Eu não sou homicida, eu não sou um prostituto, eu não sou um adúltero, eu não sou um ladrão, eu não sou um avarento, eu não sou um soberbo. Alguns destes pecados estão dentro de nós. Aliás, destes males, Jesus não lhe chama pecado, chama-lhe mal. Alguns destes males estão dentro de nós e permanecem dentro de nós, adormecidos durante muito tempo. Se calhar sempre, durante toda a nossa vida. Eu espero que nenhum de nós saia daí a matar alguém. Mas alguns deles, é que nós temos nesta lista que Jesus dá, nós tanto temos uma coisa que aos nossos olhos é extremamente grave, que é como matar alguém, como temos o ladrão, como temos o soberbo e o avarento e o louco. Alguns destes males nós os sempre teremos adormecidos dentro de nós. Seja por vergonha alheia, seja pela opinião daquilo que as pessoas podem dizer, seja para continuarmos a parecer pessoas respeitáveis, mas acima de tudo pela omnipotente graça de Deus. Estes males estão dentro de nós e ficarão lá. Mas a natureza pecaminosa do homem é um mal que é universal. É seu, é meu, é teu. Nasce connosco. É natural. Todos nós, sem exceção, temos dentro de nós a raiz de todo o pecado. O mal não está no ambiente que nos rodeia. É isso que Jesus diz. Não é o que está fora que vai entrar, que vai contaminar o homem. A nossa mente, a nossa vontade, consciência são contaminados pelo coração que está corrompido. O coração, esse sim, é a principal fonte de impureza aos olhos de Deus. E essa impureza é pecado. O coração é a fonte principal do pecado. É por isso que lavar as mãos ou purificar utensílios, que eram as questões levantadas aqui, tocar ou não em coisas, comer ou não certas coisas, como ensinavam os fariseus, não nos tornam ou não nos tornarão limpos aos olhos de Deus. Tradições, costumes ou práticas não lavam o coração ou acrescentarão, seja o que for, à salvação da alma. A nossa fácil inclinação para o mal é raramente considerada como deveria ser. Nós facilmente conseguimos atribuir culpas ao outro. Mas reparem em 1, 2, 3 exemplos muito simples, e esta lista vocês podem continuá-la. Com que facilidade os nossos olhos se desviam para onde não devem? Qual é a consequência disso? Pensamentos pecaminosos. Há um negócio que é garantido, apenas temos que alterar ali um pouquinho da história. Este aconteceu-me recentemente. Um colega que disse, olha, mas eu vou dizer isto assim e tu vais corroborar a minha história. E aquilo provavelmente teria dado negócio. Consequência, mentira, aldrabice e roubo. Eu não fui na conversa, está bem? Só para ficarem descansados. Em terceiro lugar, tu vais à garagem e está o teu vizinho a entrar com o seu Tesla, novo, ainda brilha, e tu pensas para contigo, a caminho do teu Boguinhas. Carro novo, hein? Quem me dera, dá a Deus nós a quem não tem dentes. Consequência, inveja, maledicência, e por aí vai. E continuem a lista. A nossa tendência para o mal é demasiado fácil
e nós gostamos de nos justificar com as consequências, com as coisas que estão ao nosso derredor. O ambiente. São as más companhias. São as coisas que eu vejo na televisão, que passam na televisão. Eu não vejo. Eu ia a passar e de repente a fazer zapping, aquilo apareceu lá. Muitos usam como desculpas tentações particulares. As armadilhas do diabo. Reparem, não quero ser mal compreendido com o que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que as más companhias, tentações particulares, as armadilhas do diabo não podem levar-nos a pecar. Mas levam-nos a pecar porque o mal está dentro do nosso coração. A culpa não é do ambiente, a culpa é nossa. É claro que nós não damos a devida importância ao facto de que cada um de nós carrega em si mesmo um elevado potencial de iniquidade prontinho para ser descarregado. Deixem-me dar-vos o exemplo clássico das nossas crianças. Acho que não temos cá nenhum, tirando os 2 bebés, eles não percebem o que a gente está a dizer. Qual de vocês, que é pai, ensinou o vosso filho a mentir? Eu ouvi os risos. Não é? Qual de vocês ensinou o vosso filho a bater? Quantos de nós confiávamos deixar os mais pequenos sozinhos em casa? Precisaríamos de os expor às tentações do mundo ou às más companhias para que coisas pudessem acontecer? Eu não vou dar aqui exemplos de que é que podia acontecer de mal. Era preciso colocá-los em más companhias? Alguns de vocês, eu estou a ver as vossas reações, alguns de vocês devem estar a pensar, eu nem sequer preciso de o deixar sozinho, quanto mais sozinho em casa. Porquê? É o meio? Não. É a natureza pecaminosa que é natural no homem. Perdoem-me a redundância. O coração da criança, o coração do adulto, de qualquer pessoa, precisa da renovação do Espírito Santo. Precisa de Jesus. Precisa de Jesus. Não é uma pinça que cai no chão que vai contaminar o teu coração. Que vai contaminar a tua pessoa, aliás, desculpem. Mas é a forma como tu praticas o ritual, a forma como tu te apresentas, como o teu coração clama que Cristo basta para ti. Isso sim pode estar a contaminar o teu coração se o sentimento não for correto. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus quer é homens, mulheres, crianças que recebam corações novos, limpos, transformados, que percebem o que é o pecado e, evitando esse pecado, buscam a glória de Deus. Deixem-me recordar-vos um texto que nós conhecemos, Ezequiel 36, 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A tradição, as obras, os rituais não lavam o coração, mas Jesus sim. Mas Jesus sim. Quando Deus olha para nós, Ele vê incontáveis iniquidades. Porque Ele consegue ver aquilo que eu não consigo ver. Aquilo que tu não consegues ver. Quando Deus olha para nós, Ele vê a forma como nós estamos prontinhos a pecar. Acreditem que Deus não olha para uma criança a dizer que lindo, que santinho. Como o Dani costuma dizer em relação a Davi, o meu santo. Não. Aos olhos de Deus, e nós vimos isso na meditação, antes de tomarmos parte dos símbolos, nós somos pecadores. Mas quão humildes e gratos devemos estar por causa do Evangelho de Cristo. Porque pelo sangue de Cristo, que é o único que tem poder para nos purificar de todo o pecado, nós temos a certeza de estarmos limpos, de estarmos verdadeiramente lavados, purificados
de nos ter sido dado um coração novo, de carne, cheio de vida. J.C. Ryle diz que certamente a pessoa que não se gloria no Evangelho reconhece pouco da praga que abriga em seu interior. A pessoa que não se gloria no Evangelho reconhece pouco da praga que abriga em seu interior. Então, um pequeno resumo destes 2 pontos que nós vimos. A religião da tradição, das obras, dos costumes, dos rituais, das práticas, coloquem a palavra que vocês quiserem, leva o homem a ignorar, a negligenciar, a rejeitar a palavra de Deus em detrimento da sua doutrina própria, que, pensa ele, o torna mais digno para alcançar o favor de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que o mal do coração, esse sim, é o verdadeiro fator de contaminação e impureza do homem. E esse é o que o leva a pecar. E não são os costumes, as obras, os rituais que lavarão alguma vez o coração de qualquer um. Então, aplicando de alguma forma isto às nossas vidas, o zelo pela pregação do Evangelho deve ser superior ao zelo das práticas e costumes, ao exercício das obras. Infelizmente, e nós sabemos, muitos cristãos têm seguido este caminho perigoso e eles têm as melhores das intenções. Nós assistimos ainda hoje a uma prevalência, digamos assim, das obras em detrimento da pregação fiel e verdadeira do Evangelho de Cristo. Como tu, se fizeres isto, o Senhor vai se agradar. Em vez de ouve a voz de Cristo que clama para que tu te arrependas do teu pecado, reconheças o teu pecado, inclines o teu coração para Ele. Cuidado para não cairmos nós também no legalismo. É fácil, como eu usei expressões no início destes nobres senhores, polícias religiosos, mas em nós há um polícia religioso. Em cada um de nós gostamos de ser os olheiros da vida alheia. Cuidado, para que também nós não caiamos neste legalismo, questionando a autoridade das Escrituras, por meio de adicionarmos à palavra de Deus ideias e doutrinas humanas, ou até retirarmos da palavra de Deus aquilo que não nos dá jeito a ouvir, porque vem ferir o nosso eu. Tenhamos cuidado para não adicionar à palavra o que a palavra não diz. Como se fosse necessário algum acréscimo, adicionar alguma coisa à salvação que nos está prometida, ao processo da salvação que nos está prometido. Como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Como se a obra de Cristo não fosse suficiente. A Bíblia, e somente a Bíblia inteira, de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. E é essa que nós devemos aprender, é essa que nós devemos entender, é essa que nós devemos observar e obedecer. É Deus, pela sua palavra, que determina o que é imprescindível à salvação da alma do homem. Ninguém mais. E isso está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus. E reparem, por 2 vezes no texto, Jesus refere a importância de ouvir. Vejam lá no versículo 14, Jesus diz: ouvi-me vós todos e compreendei. E logo no versículo 16, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que as repetições na palavra de Deus têm importância. São importantes. Então, se Jesus refere a importância de se ouvir, em lugar de estarmos presos a legalismos humanos, esforcemos-nos por ouvir, por entender, por compreender a verdade. Não seguir ideias enganosas de corações enganosos, mas inclinar os nossos ouvidos a cada dia apenas à palavra de Deus. Não é o fechar os olhos, baixar a cabeça, ajoelhar, ser sério e assíduo ao culto ou dizer amém no final de cada oração que vai fazer de ti um verdadeiro adorador espiritual. Não são essas práticas, não são esses rituais, não são essas coisas. O que Deus requer de ti é a adoração que parte do teu coração. É por isso que
dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, é algo que tu deves reter e observar da palavra de Deus. Esta referência está em Provérbios 23, 26. Lembremos-nos disto quando estivermos na adoração pública. Como estamos a fazer hoje, esta manhã, temos este privilégio tão bom de estarmos juntos no nome de Jesus, a louvar e a honrar o nosso Deus, a dar-lhe a glória que só Ele merece. Nós não nos devemos contentar em trazer os nossos corpos à igreja e deixar o nosso coração em casa. O olho humano pode não detectar o defeito da nossa adoração. Quem está aqui à frente a dirigir o culto pode não perceber o que está a acontecer desse lado. E ele até pode olhar-nos com uma aprovação perante a tua postura no culto. Os nossos vizinhos até podem pensar que nós somos modelos a seguir. A nossa voz pode ser aquela mais ouvida no louvor a Deus e na oração. No entanto, tudo isto será pior do que nada aos olhos de Deus se os nossos corações estiverem distantes dele. Tudo isto é apenas como madeira, feno, palha. Ou seja, não tem valor diante daquele que discerne os pensamentos e lê os segredos do homem interior. Deus. Lembra-te que tu não estás na minha presença e eu não estou na tua presença. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo conhece. Ele que é santo. Lembremos-nos disto também no nosso culto devocional, em casa, no nosso sós com Deus. Não é a proclamação de palavras bonitas que tu até ouviste na igreja no culto de domingo. Ou a repetição daquilo que alguém que disse e que nos soou bem, que irá fazer com que o Senhor se agrade da tua oração, do teu culto particular. Se não houver a sintonia do coração com os lábios, como nós vimos até aqui, isso de nada adianta. São obras. Deus vê a nossa condição e rejeita a nossa oferta, se não for sincera e de coração devoto. Neste caso, nós estaremos igualmente a ser hipócritas, como estes nobres senhores. A sinceridade do coração dita a verdadeira adoração. A verdadeira purificação e lavagem do coração só Deus pode fazer. E falo pelo poder do sangue de Cristo. Se Deus já operou esse milagre no teu coração, então eleva as tuas mãos ao céu. Eleva a tua voz e o teu coração em gratidão ao Senhor. E pede-lhe para que Ele te livre do mal, de te dê a força e o poder para que a tua vida o glorifique. Que o Senhor te livre de caíres no pecado de dares mais importância àquilo que tu pensas ou que outros pensam, em detrimento daquilo que a palavra te ordena a fazer. Pede ao Senhor e o Senhor te ajudará. Se o teu coração ainda não foi renovado por Jesus, hoje mesmo é o dia certo para que isso aconteça. Deixa as ideias dos homens, deixa as práticas inúteis, deixa as práticas insuficientes e vem a Jesus. Vem a Jesus. Reconhece-o como o Salvador da tua alma e deixa que Ele purifique pelo seu sangue a tua alma, o teu coração. Sangue que Ele derramou na cruz por ti. Ele fê-lo por amor de ti. Como igreja, não cessemos de orar por aqueles que ainda não têm o seu coração de carne, que ainda têm o seu coração de pedra, que ainda estão mergulhados nestes males, nesta iniquidade, neste pecado, que não gozam da paz e da esperança que só Jesus pode dar. Sejam eles as nossas crianças, ou os adultos, os mais velhos, que o Senhor tenha misericórdia deles. Que essa, como igreja, seja a nossa adoração, a nossa oração. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Oremos para que cada um de nós fuja de colocar qualquer outra coisa à frente da palavra de Deus ou do Deus da palavra. Deixemos de ser idólatras. Antes, cresçamos como corpo para a glória de Deus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe.